Era só que foi o Temer, agora a culpa é do Brasil. Lógico que é, o Brasil está infestado com pulgas psicopatas, inclusive o velho miserável árabe, que coniva-se com alguns estrangeiros, ou ele mesmo faz canal anti-Brasil, falando mal dos estados brasileiros e dos brasileiros, né? Agora, quando lhe apetece, por causa de racismo, porque isso é racismo inverso, e racismo inverso existe muito nas Américas. Quando a América não é africana, a América não é asiática e africana, para vocês acharem que é. Isso é invasão. Isso é a verdadeira invasão, ok? É a invasão de território alheio, certo? E foda-se quem não gosta do que eu estou a falar aqui, ok? Porque não existe justiça nos pensamentos de vocês. Os pensamentos de vocês são arcaicos, são, sabe, não tem nexos, não tem lógica alguma. Só porque é negro não mostra as evidências, só mostra a porra, o caralho da parte que vocês querem mostrar. Nesse caso, a menina aqui explodindo de ódio porque foi abusada e explorada por um cafajeste brasileiro. Porque o que tem no Brasil é psicopata, como também nas Arábias. O que estava é o mais que tem. É o pau que mais tem é psicopata. E os noticiários não mentem. Agora, só mostra a parte em que a mulher se enfesou e reage. Porque ninguém tem sangue de barata. E ele continua a abusá-la, né? Falando pileirinhas com ela. Continua a abusá-la. Puros cafajeste, nojento. E usa o que? A etnia para cometer erros, cometer falcatruas, cometer crimes, e fica por isso mesmo. Eles fazem isso porque fica por isso mesmo. Eu quero ver eles fazerem isso. Tenta na Ásia, peste. Tenta na Ásia, gota serena dos infernos. Velho miserável árabe também. Tenta isso na Ásia. Vai para a China. Vem para o sudeste da Ásia. Don't try this in Asia. Don't try it in Asia, ok? Não tente isso na Ásia. Vocês só têm todos esses privilégios aí. Nessa pocilga chamada de Américas e até alguma parte da Europa. Mas na Ásia vocês não teriam privilégio nenhum, só porque é de alguma etnia, vocês não teriam privilégio. Esse, que vocês são, rapaz? Cometeu crime, fim de papo, você também tá errado. Oxe, não usa cor de pele pra se safar de crimes, não, sem vergonhas. Viu? Abusa da mulher aqui. Overchat, né? O que é overchat? Explora-na. Cobra caro, só porque é meninas. Cobram caro as meninas. E ainda quer ter o último, né? A última palavra, a última razão. É a mesma coisa que eles fazem com a mulher que não aguenta mais tanto feminicídio nesse país de massa, de bichas bibas nojentas. Que até as bichas que for com a vadia aí também são bibas. São bibas de closet. Só não tem coragem de sair do closet. Ok? Até as bibas que e faz bebê aí, nesse país, são tudo bibas. Bibas de closets. Por isso que as vadias só querem estrangeiro. Principalmente os brancos europeus. Porque elas sabem que no Brasil elas são tratadas como cachorro com essas bibas aí. E a etnia do maldito velho árabe também. Ok? Os brasileiros não valem nada, por isso que se eu mudar aqui de nick, eu vou ter vários tipos de news, né? Horríveis. É feminicídio que não para. Não para feminicídio.
crimes hediondos, até de vadias feias que mata a outra e mata as crianças. É macho nojento agredindo agora, tá na modinha agora. Entrou na cabecinha deles de fazerem o gosto do diabo, coletivamente agredindo idosas. Isso mesmo, um em Pernambuco, mas levou logo Xadê. Eita, que beleza! Os moradores de Jaboatão, na área metropolitana do Recife, pegou o miserável, amarrou ele, pau, pau, pau. Deixaram ele todo esbagaçado lá na frente da casa da idosa, que ele tentou, idosa de 70 anos, ele tentou entrar e abusar da idosa. Aí veio o miserável velho árabe e os advogados do capeta. Isso mesmo, vocês são advogados do capeta, inclusive o velho árabe, porque quem defende o mal é o mal. Quem defende a injustiça é um criminoso, ok? Malditos. Velho maldito. Tem esse problema mental. O problema mental dele acabou logo no cacete, quando os moradores se revoltaram e meteram o pau. Outra idosa, amarrada e espancada, onde? No Ceará, né? Pelo próprio neto. Outro filho mata a mãe a facada no Sudeste. O que mais? Outra idosa também atacada e quase estrupada por um velho no Maranhão. Tá a modinha, é a modinha. Esse vírus é um vírus. Ele anda na cabeça dos homonídeos, porque os brasileiros ainda não envolveram. Eles podem ter a maior rede de falsa espiritualidade do mundo e religiões, mas essas religiões e espiritualidade não vos serviram e não funcionou em fazer vocês melhor do que vocês são, ok? Essa é a verdade. Por isso que vocês têm também o governo que merece. Então não chorem, certo? Agora vamos mostrar outra coisa hedionda aqui que eu não aceito. Vamos? Hey, o que aconteceu com esses povo negros aqui? Agredindo o rapaz que veio a óbito da Argentina. Aqui a Argentina é agredida e morto por brasileiros e não foram presos porque é negros. São negros, não foram presos. Estão lá no sul, não foram presos. Aqueles lá em Porto de Galinhas, nem sei se foram presos. Não, eles não foram presos. Mas o que aconteceu? A senhora que foi multada 16 mil ou 20 mil, 28 mil por aí. A senhora, porque é mulher, a dona da barraca. Os homens, per si, não aconteceu nada com eles. Eles estão soltos. Só a mulher, né? Porque é um país miserável, maldito, misógino. Por isso que a onda de feminicídio não para. Até essas vadias também dizer chega e fazer o serviço com as próprias mãos. E quando elas fazem isto, elas são, vamos dizer assim, averiguadas, elas são investigadas intensivamente. Enquanto que quando uma mais entra em óbito e obtém um atestado de óbito, entendeu? Precocemente, eles não fazem quase nada com os matadores. Eles entram na porta da entrada e saem pelas portas do fundo pelos juízes. E eles ainda procuram habeas corpus e álibis para livrar essa biba, essa cretina, eu não sei o que falar, sabe? Mucreia, cretina, vadia, de um macho desse, e o livra. E as vadias que não sabem se defenderem, que vão para o inferno. Vão para o inferno literalmente. Entendeu? Ficam lá no colo do capeta, esperando até essa miséria que a matou, essa miséria feia do Brasil, que a matou, chegar lá e também cair no colo do capeta. É? Verdade ou não? É verdade. É verdade. Agora aqui não teve
não teve justiça, porque o cara é branco, é estrangeiro, é branco, ok? O cara é branco e estrangeiro. Não tinha que ter justiça para com esse cara de maneira alguma. Hello, não. Ele não se qualifica para ser justificado. E a porra da família também não faz nada, porque eles deveriam processar o Brasil. Se eu fosse a família desse rapaz aqui, eu processaria o Brasil, Santa Catarina e a Suprema Corte Brasileira, o careca lá. Ok? Agora, mais uma coisa bombástica que vai fazer o miserável aí do Brasil e o velho árabe miserável se babar de ódio. Estão se babando, vão tomar 5 injeções num bucho. Injeção anti-rabis de ódio. Ok? Vamos aqui. Aqui são os caras argentinos falando sobre esse caso. E o pior é que o velho árabe vem se infiltrar aqui para falar bosta, tentando se... Que é como eu penso que lá é lei, justiça. Isso aqui é o velho árabe. Vergonhoso, não vergonhoso, é seu senhor, seu miserável. É vergonhoso o rapaz argentino que não teve justiça a favor dele, só por ser estrangeiro e um homem branco. Isso que é vergonhoso, seu velho miserável. E todos esses argentinos bunda mole aqui, ok? Tomem. Viu? Aqui é raquete. Vamos lá? Ok. Agora essa aqui vai realmente deixá-los babando de ódio. Vídeo shows, enfermeiro. Vídeo mostra enfermeiro batendo numa criança branca com cerebral palsia. E o pior, ele não foi preso. Por ser o quê? Negro. Tinha que ser branco para qualificar-se para ser preso. Cadê a justiça, miseráveis? Quem é racista aqui? Quem é racista? Olhe, vocês não têm espírito, vocês não têm alma, eu sei. Mas pelo menos um pedacinho de consciência fragmentadas vocês devem ter. Olhem para essa fragmentação de consciência e aceitem o que é verdade, que vocês não querem ouvir. Ok? Bando de psicopata do Brasil. Só tem psicopatia. E eu também falei com esse miserável do pai que deixou esse menino ao cuidar daquele monstro, daquele inchado monstro. Se fosse meu filho, eu convidava o inchado e pá com aqueles clubes. Ai, se fosse meu filho. A criança nem verbal é. Sofre de... O brasileiro gosta disso, né? Vocês gostam, vocês toleram, né? Porque no Brasil já é fichinha. No Brasil já é modinha de serem assim, né? Maltratar idosos, mulheres grávidas, crianças, animais. Não é mesmo? Idosas apenas, né? Ela tem que ter cachimbo, né? Ela não tem que ter uma trombeta, ela tem que ter cachimbo para qualificar-se para ser abusada. Crianças, animais, todos vulneráveis. Porque no Brasil tem um capeta miserável, cornudo, chifrudo na mente de vocês, de cada um dos brasileiros idiotas homonídeos. O lugar de vocês é no quinto dos infernos, com sua homonidice. Viu? Com o velho árabe desgraçado também. Aí, gosta, né? Ei, hello? Tadinho do criminoso aqui. Ou é negro. Não pode ser bonito. É negro. É negro.
Ele é a vítima. Essa criança que é o criminoso. Essa criança provocou esse homem negro a fazer isto. Não é mesmo? Bandidos, raça de serpente. Se isso fosse meu filho, esse miserável morria. Ele poderia ser branco, roxo, amarelo, vermelho. Podia ser o que for. Entendeu? O cão, o capeta. Que eu também já briguei com o capeta. Eu já briguei com seus deuses. Que era o capeta, também já briguei com ele. Ele saiu correndo. Ok? Ele saiu correndo, todo vermelho, bem grande, bicho magro, feio, do rabão. 2 chifres, todo avermelhado. Querendo me colocar dentro de um cubo de Saturno. Não conseguiu. Eu coloco a miséria. Tenta colocar a bexiga, vê se tu consegue. Ai, tenta mais, chifrudo dos infernos. E ele tentando colocar. Vou te colocar lá dentro, vou te colocar. Tenta. Vamos ver se tu tem poder, derrotado. No final, não abriu o metrô abriu-se. Isso foi em Setalém. O metrô abriu. Saiu de lá um ser. E quando ele viu esse ser, ele saiu correndo. Eu falei, vem aqui, magricelo chifrudo dos infernos. Volta aqui, covarde. Ele e os 2 comparsas dele. Captured 31-year-old Bruno Valenzuela, covardes. who's been Maverick's home health aide for nearly 3 years, slapping him on his chest with force and shaking. E balançou a cabeça do bichinho. O bichinho já sofre com problemas neurais. E o miserável, desgraçado, ainda balança, shake a cabeça do bichinho. Him multiple times as Maverick continues to cry. Agarrou o bichinho pelo pescoço e começou a balançar. In their Port Jefferson Station home. I find video of him. Ah, shut up, da idiota. Também sou um idiota nojento. Imundo, que tipo de pai é tu? Tu não defendeste teu filho, seu nojento. Covarde. Tu e a mãe desse menino merecem também ir pra cadeia com esse homonídeo feio aí. Inchado. Eita, bicho feio da bexiga, menina. Que miserável feio, menina. Parece um miserável que tentou me estrupar lá no Recife. Quando eu tinha só 12 anos, chegava da escola. Eita, infeliz, inchado, feio. Friday, he's being charged with endangering person and endangering the welfare. My family. The Christian Nursing Registry in Smithtown. You've cooperated with every entity that has requested information. Vocês fazem porcaria nenhuma, nojentos. Where Valenzuela worked. Do Christian Nursing Registry, registro cristão de enfermeiro. Vocês são outros nojentos. Vocês também ajudam no abuso de crianças, seus nojentos. Cala a boca, nojento. Pai de merda. The way to find the right person is by word of mouth, by people who you trust, contacting the agency that will provide services in advance and ask them what their vetting process is. The Brower family now has a new caregiver for Maverick. It's hard to kind of sleep at night and kind of get yourself into something normal. Valenzuela pleaded not guilty. Pleaded not guilty. O que é que no inglês pleaded not guilty? Não foi considerado, o ato dele não foi considerado criminoso. E foi solto para na próxima vez matar o menino, uma criança branca. Ok? Igual ao Brasil. Olha aí outro caso de 2 vagabundos, 2 infelizes que confia deixar uma criança na mão desses homonídeos mentocaptos que não têm raciocínio. Physically ill putting together. Authorities have arrested Deveriam também ser presos mãe, pai e essa nojenta. 18-year-old Thea Russell.
Prenderam ela porque ela é mulher, né? Tem tabaco. Se fosse macho, não ia preso. Né? To have suffocated 2 children at Rocking Horse. 2 crianças na creche. Sufocou 2 crianças na creche. Certo? 2 crianças brancas. Agora isto pode. In Savage, 11-month-old Harvey Mucklebus died as a result. It's even worse than that because she Quem quer fazer mal a criancinha inocente? Um anjinho desse que não faz mal a ninguém. Nem sabe porque eles estão aqui, ainda não tem noção da realidade em que se encontra nesse mundo imundo. Uma criança inocente. Que tipo de diabo tem essa coragem de fazer isso com essa criança? she E choked a safado é os pais. different baby 3 days Eu culpo os pais vagabundos, preguiçosos, incompetentes, irresponsáveis também. prior who had to go to the hospital. She then choked that same baby and sent her to the hospital again, and then choked this baby to death hours later. Oh my God. Se fosse meu filho, ela já We have era. probable cause to believe Thea Russell intentionally suffocated these children on 3 occasions to seek attention. Savage police É, xarávala, sararamiolo. Tá dando, como se fala aquele negócio? Ele está dando a desculpinha pra ela, né? Passando paninho pra ela. Dizendo que ela quer atenção. A atenção que ela quer é pau. Pau nas costas e na cabeça. Praft. chief Brady Pau. Hã? A atenção de louco é pau. Porque o louco que é louco não faz mal. É gente safada quem faz mal. E isso é o verdadeiro mal. E não chamar alguém disso e aquilo. Sabe por que bando de miseráveis do Brasil? Porque quando eu era pequena, foi 1973. Eu falo todo detalhe. O colégio foi Amaury de Medeiros, em Recife, Vila São Miguel. Amaury de Medeiros. Entra burro, sai carneiro na bacia do banheiro. Eu tinha apenas 8 aninhos. Estava na 4ª série por causa de um problema que o meu pai fez com a minha certidão de nascimento. Porque eles queriam que eu ingressasse na kindergarten mais cedo. Eu estava com 4 anos, não tinha berçário, tinha kindergarten apenas, e eles queriam que eu ingressasse, e eles aumentaram o meu ano de nascimento por 2 anos, certo? E isso quer dizer o quê? Que eu ingressei na escola precocemente, ok? Vamos dizer, com 5 anos eu estava na 1ª série, o que é errado. Eu era chamada de berçário, de kindergarten, por essa miserável de professora que parecia uma asiática. Ok? E eu tinha toda a razão do mundo de ser berçário, de ser do kindergarten, porque eu tinha 5 aninhos quando eu fui para a 1ª série. Em um lugar totalmente hostil. Ok? Eu vi o meu irmão sendo humilhado no Dia das Mães, quando eu e ele fomos escolhidos para fazer um verso para nossas mães, no Dia das Mães, a qual eu falei mais e o meu irmão só ria, né? O meu irmão era 3 anos mais velho que eu, e eu fiz um verso para minha mãe. Eu não fiz não, eu recitei o verso que foi dado para mim, que era: eu sou tão pequenininha, tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. O bolso se furou, papai caiu no chão e mamãe de tão boa ficou no meu coração. Então isto provocou, né, o ego do miserável do como é que se fala aquele negócio, diretor daquele núcleo escolar. O velho parecia um indiano. E ele, sabe o que ele falou com a gente? Uma criança de 5 e a outra de 8. Falou assim: quem foi os responsáveis de escolher esses delinquentes, chamando uma criança de 5 anos de delinquente, para fazer esse verso, para recitar esse verso? Ok?
E nenhuma criança, eu não desejaria nenhuma criança de ouvir isto. Nenhuma criança. Isso por si é um crime. Mas que seria fingido, não ter, ser visualizado pelos brasileiros de hoje em dia ou antigamente. Eles faziam de conta que isso não existia. Ok? E tu tá bem inchado, velho árabe. Velho maldito draconiano dos infernos. Então, pior ainda, eu estava na 4ª série, depois de alguns meses, minha mãe mudou para outro lugar, então eu tive que mudar no meio período dos termos escolar, tive que mudar de escola para São Mauri de Medeiros. E o que aconteceu? A professora não foi com a minha cara, eu só tinha 8 de idade na época. E eu ficava bem quietinha. E o velho miserável árabe dizia que eu era danada, esse infeliz. Ô miserável velho, eu não sou de tua laia. Eu não sou de tua genética. Imundice, velho. Eu tô aqui há 42 anos e eu não tenho passado pela polícia por nada, seu infeliz velho. Por nada. Talvez por alimentar animais, não sei, animais de rua. Aqui que para vocês, Satanás, isso é um grande pecado e crime. Mas não para mim, porque o meu DNA é diferente. Entendeu, Satanás velho? E o velho deve ter sido sapeca, porque antigamente não existia esse negócio de Buda, não existia o que, miserável? Hã? Eu era com 5 anos de idade, no kindergarten do exército, onde meu irmão de 17 anos trabalhava lá como soldado. Eu ia pro banheiro e 3 meninas negras da favela fechavam a porta, entendeu? Às vezes eu fazia cocô nas calças, por 5 anos de idade. E essas molecas tinham mais ou menos 6 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Mais velha do que eu. Elas fechavam, não entra, não entra. E eles vinham em turma, em 5. Satanás sempre opera, eles funcionam em grupo. Não entra, não entra. Aí fechava a porta. Entendeu? Aí ainda uma menininha, 5 anos, é um bebê para mim. Fazia cocô nas calças. Ia para classe, a professora não aguentava o fedor, mandava eu ficar lá fora da grama, num sol quente. O meu irmão passava, né? O meu irmão passava para ver como eu estava indo. Meu irmão de 17 anos, que era soldado. Ele dizia, menina, o que é que tu estás fazendo aqui? Aí eu dizia para ele o que aconteceu, porque eu não queria falar para a professora, porque eu era um pouco autista, eu não queria falar para a professora, que eu não me dava, eu não tinha essa familiaridade com pessoas estranhas, só mesmo com núcleo familiar. Então eu falava para o meu irmão o que aconteceu. Aí meu irmão, cadê essa menina? Aí eu falei, eu não sei, ela é de outra classe. Eu não sei, deve ser outra classe. Aí meu irmão, nossa, fica aí, depois eu vou te lavar. Até meu outro irmão de 16 anos vinha para me pegar. E me lavar lá no banheiro e me levar para casa. De ônibus, porque a gente já tinha se mudado para outro lugar, porque minha mãe tinha se separado do meu pai. Então é isso, né? Aí não é tudo isso. Antes disso, quando minha mãe estava com meu pai, o meu irmão tinha mais ou menos... eu estava com 5, ele estava com 8, né? Ele, meu irmão e o menino do vizinho. Menino alto e mais forte, gordinho. A gente voltava para casa em 3. Tinha uma curriola de maloqueiro atrás de nós, jogando pedra. Eles tentavam me pegar. Eles tinham 7, 8, 9 anos de idade. Eles tentavam me pegar, tentavam me beijar, entendeu? E eu com 5 anos de idade já era aliciada. O ano foi 1970 a 69 por aí.
muito tempo atrás. E ver uma infeliz ou infeliz dizendo que antigamente não tinha bullies. E é o mais que tinha bullies. Era o mais que tinha nas escolas brasileiras. Isso não é de agora, é de muito tempo atrás. E aí, né, o pior foi a professora baiana, negra e gorda, que não topava com a minha cara. Ela entrava na sala de aula com roupa bem curtinha, parecia uma prostituta, uma puta. A sobrancelha dela era como um arco-íris, só tinha era aquela sobrancelha tatuada, que não é de agora, entendeu? Essa moda não é de agora. Foi em 1983 e 73, 53 anos atrás. Cheia de batom, cheia de ruge, feia. E entrava na classe já olhando para mim. Ei, menina feia! Ei, vela branca! Ei, fantasma! Ei, a lesma branca! Vela branca! Fantasma! Vem aqui pro quadro! Porque a miserável era professora de matemática. E ela sabia que eu não sabia raiz quadrada. Afinal, eu só tinha o quê? Eu não tinha nem 7 anos ainda. Como um raio dos infernos ia saber sobre raiz quadrada? Que eu era disléxica, eu andava e caía no chão. E eu tinha muito problema em falar, somente com estranhos. E eu era bem quietinha, eu escolhi um lugar bem quietinho lá atrás, perto da janela, já para não ser perturbada. E eu ficava bem quietinha, não falava com ninguém, não perturbava ninguém. Tanto é que uma das minhas professoras, da Marli, que era da 4ª série também, ela sempre falava: menina, vem aqui que eu te ensino. Bobalhona. Ela era uma senhora branca, cabelo castanho. E ela ensinava todo mundo com respeito, com delicadeza. E dizia: vem aqui, menina, não fica aí escondida no canto não, vem aqui, que a tia te ensina. E ela nos ensinava tintim por tintim, assim. Aí eu tinha aquele gosto de aprender, porque era com delicadeza, era com respeito, era com amor, era com carinho, como Dona Marli ensinava. Okay? E ela já entrava assim, a negra, já entrava: ei, vela branca, menina feia, ô menina feia. Aí o pior foi um dia, chamou um idiota na classe, mais velho do que eu, com 12 anos, aqueles lixos que repetem de anos, aqueles lixos, né, da natureza. Ei, Ricardo Trajano, vem aqui, pega um crayon marrom e pinta a pele dessa menina, que isso é doença, isso não é cor de pele, isso é doença. E eu juro pela alma de todas as minhas irmãs que já foram, de todos os meus irmãos que já foram desse planeta, e da minha mãe e meu pai, que tudo que eu falo é verdade aqui. Eu morro dizendo, porque isso aconteceu comigo. E eu não queria que nenhuma criança passasse por isso. Hoje em dia não acontece nada disso. Nossa, quando é negro! Oh, meu Deus, não acudo! Oh, porque é racismo! Racismo! É o fim do mundo. Vamos processar! Vamos mandar pra prisão! Quando foi eu, não aconteceu nada. Ricardo Trajano, vem aqui! Pega esse creio. Quando a nega entrava na classe já agitada, surtada, a nega já descontava em mim. Ora em mim, ora em uma menina que andava toda maltrapilha. Ei, bruxa! Tu também, bruxa! A miserável só pegava nas meninas, entendeu? Só, como se fala, só descarregava seu entojo, seu ódio nas meninas. Aí, vai pintar a pele dessa menina, o braço dessa menina, porque de crayon marrom, porque isso não é cor de pele, isso é doença. Aí ela pegava as meninas que eram mestiças, tinham os cabelos
castanhos e a pele bronzeada, e as loiras que eram bronzeadas, e ela fazia assim: isso que é menina bonita, olha a pele bronzeada, não a menina feia, branquela como essa. Agora, o que era irônico é que essa raspucha dos infernos, essa raspucha, ela parecia Jojo todinho, entendeu? Essa raspucha ia para a diretoria. Quando eu passava por lá que eu ia embora, passava por lá, por perto em frente da diretoria, porque a diretoria era na frente do portão do colégio, né? Depois tem um pátio, um yard, um pátio bem grande, e tinha o outro portão final. Ela estava com os professores loiros de olhos azuis, tinha uns homens com os cabelos brancos e olhos azuis, bem alto, e ela estava com ele e deu um tapinha. Isso é fake! Ah, miserável. E com a menina, e eu pequenininha não sabia. Se fosse hoje, eu falar para minha mãe para ir lá e quebrar a cara dela, porque minha mãe não tinha medo de ninguém. A minha mãe ia lá e quebrava a força. Mas eu não queria isso, eu nunca falei para ninguém. Eu guardei comigo e eu esqueci. Até eu crescer e me lembrar. Eu fui relembrar disso nos meus 29 anos. Porque eu tentei esquecer esse trauma e não falei para ninguém. Para minhas irmãs, para minha família, nenhuma sabia desse segredo que eu guardei. Ok? Desse bullying que eu passei nas salas de aula. Certo? Essa miserável tinha uma implicação horrível comigo. E se eu não... eu falei para minha mãe, porque quando eu chegava para casa com a pele toda ensanguentada, o miserável rabiscava bem forte para sair sangue puro da minha pele, que era bem fininha, né, porque eu tinha 8 anos. E a minha mãe dizia: menina, tu caísse ou tu brigasse lá na escola? Eu falei: não, mãe, eu caí. Menina, toma cuidado. Aí, ainda bem que a gente teve que mudar. E eu vou falar porque a gente mudou daquele bairro, que era perto dessa escola. Porque um homem negro mataria o meu irmão. Por quê? Porque ele tentou assaltar nossa casa. E ele não conseguiu, porque o cachorro impediu ele e o meu irmão. Ele voltou na próxima vez. Esperou o meu irmão na esquina. Deu 2 tiros e levou o corpo do meu irmão. Ninguém mais encontrou. Ele enterrou embaixo na areia de uma praia. Ok? Isso parece um filme de terror, mas isso aconteceu comigo. E eu não queria que nenhuma criança de 8 anos passasse pelo que eu passei. Um homem negro e alto, com um colar cheio de balagandã. E ele chegou para mim em outro bairro onde a gente morava, antes de mudar para esse lugar. Ele chegou para mim. Eu estava aguando as plantas no jardim. Ele chegou para mim e falou: ei, menina! Eu peguei um banco, subi. Eu falei: sim, pois não. Bem educada. A menina de 7 anos, bem educada. Sim, pois não, senhor. Ele falou assim: cadê seu irmão? Eu falei: o meu irmão não está em casa. Por quê? Ele falou: vai falar para o teu irmão que eu vou matar ele. Aí ficou olhando para mim com aqueles olhos arregalados e vermelhos. Aí eu falei, aí nessa hora eu fiquei chocada. Eu falei: por quê? Ele falou: não me pergunte. Eu falei: você não pode matar meu irmão. Você não vai matar meu irmão. Aí eu também novamente não falei para ninguém isso, mas eu gritei com ele, porque era meu irmão e eu protegia a minha família. Eu falei: vai embora, vai embora. Ele foi embora, mas não antes de me amaldiçoar. E ele era um bruxo, um pai de santo. Depois disso, eu caí muito doente, quase que eu morria de peritonites, quase. Fiquei em coma, mas sobrevivi, porque o meu santo é mais forte do que o diabo. E aquele infeliz era o próprio diabo. E ele pintava e bordava
pelo Recife. Arrombava a casa, matava pessoas e os policiais não o prendia. Certo? A minha mãe chamou o pai dele, porque a minha irmã do outro lado, de outro bairro, conhecia o pai dele. Minha mãe foi na casa dele e eles quase que aprodigaram a minha mãe. O pai dele se deslocou, veio para o bairro da minha mãe para falar com minha mãe, para pedir, pelo amor de Deus, não fazer nada contra o filho dele. Aí veio a vizinha que era advogada e as filhas dela falou: como é que o senhor não quer que essa senhora presta queixa contra seu filho, quando seu filho é um assassino? Ele matou o cachorro a tiros e matou o filho dela. Hã? Como o senhor não quer? Porque perdoe ele, isso e aquilo. Porque eu sou o único, como se fala, breadwinner que traz pão para dentro de casa. Aí ele falou: o que é que tem a ver com isso? Então, se teu filho é um vagabundo de quase 40 anos, o que é que tem a ver com tudo isto? A minha mãe falou. Eu vou dar queixa. Eu irei dar queixa. Ela foi dar queixa umas 5 vezes. Minha mãe quase que enlouquece por causa disso. Passou anos, perdida, chorando pelos cantos. E quando ela saía, ela se perdia, não sabia como voltar. Aos 40 e poucos anos, ok? Ela ficou totalmente atordoada. E a minha irmã mais velha ajudou ela a mudar-se daquele lugar. Foi quando a gente mudou daquele lugar e daquele colégio, que aquela miserável não fez nada comigo. Porque se eu continuasse ali naquele colégio, ela ia me matar por puro racismo. Ok? E isso é a face escura do Brasil, literalmente, que vocês de esquerda, malditos, não querem enxergar. E vem o miserável do Líbano, no Egito também, para colocar mais fogo na lenha, para coitar toda essa imundice. E esses miseráveis aí nas Américas me sarará miolo aqui. E por causa dele, sofrem as crianças, sofrem os animais, certo? Sofre os animais, sofre as crianças. E ódio de negro contra branco não é de agora, é de muito tempo atrás. De 1000 anos, 10.000 anos atrás. Não é de agora, não tem nada a ver com escravidão, não. É ódio puro, Porque eles vêm do Anunnaki, das serpentes reptilianas. Sabiam não? Então aprenda com essa mestre aqui. Por isso que eu fui perseguida por esses infelizes. Porque eles viam a luz que tinha em mim. E que eu seria, no futuro, uma mestre. Mesmo que não reconhecida. Eu seria uma mestre dos registros acásticos e das histórias que vocês não veem. Porque vocês são simplitone, como o velho árabe. E não têm o poder de enxergar o que algumas pessoas enxergam. Além do véu. Okay? Da escuridão que vocês nadam dentro dela. Ok? Então é isso. O que eu vou falar aqui, o que eu falei, não que eu vou falar, o que eu falei aqui não vai modificar nada, o teatrinho ainda vai ficar, a injustiça contra branco vai ainda continuar, ainda vai prevalecer nesse continente de bosta, ok? Não vai modificar nada, porque eles já colocaram um espelho em vocês, uma mandiga nessas misérias, essas misérias seguem, porque são também safadas como eles, ok? Não estou falando que todos os negros merecem isso, mas a maioria que provocam um insulto e eles gravam só a parte onde lhe apetece, esses são safados, canalhas e criminosos, ok? Isso são safados e criminosos. Porque eles só gravam, só filmam o que lhe apetece, o que é conveniente para eles. A parte em que a vítima reage, porque eles atiçam, sabe, como um canito do diabo, eles ficam com um garfo. Poc, quer dizer furando a vítima. Quando a vítima não aguenta mais e explode, aí eles, time agora for action, eu vou gravar.
Eu vou gravar e vou implicar essa trouxa ou esse trouxa. Entendeu como é? Isso é a verdade. A verdade, às vezes, vem pelas pessoas que vocês veem como simples. Que vem da boca dessas pessoas. Das pessoas simples, mas que observam. E que observam com justiça e equidade. E com imparcialidade e não parcialidade. Porque isso é demais. Isso já foi longe demais. Ok? E a morte daquelas crianças que eu mostrei. Olha que inapropriado. Aqui. Olha aqui. Isso é o quê? Só porque o rapaz não quis pagar os preços exorbitantes deles. Isso é o quê? Seja aí no sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste. Vocês acham que é o quê? Matar uma pessoa por isso? Pelo menos os 2 inchados brasileiros não morreram. Mas esse aí morreu. E não foi vindicado. Pior ainda, não foi vindicado. Morreu e ficou por isso mesmo. Ok? Na terra dos zumbis, na terra dos psicopatas. Porque o diabo vive solto nesse continente das Américas. Vive solto. Em todo canto, África, Ásia, mas está mais prominente aí, por causa da mentalidade das pessoas. Ok? Os diabos, eles brincam com a falta de nexos e irracionalidade de vocês. Porque vocês não têm raciocínio. Eu já falei antes, vou falar novamente, vocês agem com impulso, não com raciocínio. Por isso que isso é o país do derramamento de sangue. É o país das injustiças, do feminicídio, das leis pró-criminosos, das leis convenientes que apenas favorecem alguns e não outros. E o velho árabe, quando é mulher, tem várias leis. Tem 15 mil leis. Leis que não tem valor algum. Leis essas que não tem, ela não tem impacto algum em nada. Ok? Leis essas que não têm poder algum, que não fazem diferenças alguma. É lei só no papel, não em implementação, não em ações, mas apenas em papéis. Ok? E esse é o Brasil que nós vemos. Por isso que algumas pessoas com senso de justiça fazem justiça com a própria mão. É como a lei do anatema, a lei do olho por olho e um dente por um dente. E em países de homonídeos assim, é assim que deve ser. Porque não tem mais outro jeito. Porque essas leis são fálidas. Muito fálidas. Não tem homens aí
capazes, não tem homens competentes e muito menos as vadias que os seguem, ok? Não tem capacidade bastante. Eles não têm o que leva-se a transformar esse país em um país melhor. Porque eles não são sábios, eles não são inteligentes, eles não são honestos o bastante para fazer e acontecer. E o pior ainda, são injustos, né? E tem o racismo inverso, como se isso aí fosse a África. E eu, como sendo uma vítima de racismo, não apenas no Brasil, mas onde eu estou, né? Mas o pior ainda é ser vítima de racismo quando criança. Nenhuma criança merece ser tratada como eu fui tratada por ter a pele clara. Ok? Se aquela miserável, eu queria ver aquela velha miserável. Hoje em dia a velha estaria com 100 e poucos anos. Eu diria, ei, miséria feia, raspucha dos infernos, tu não morresse ainda não, miserável velha. Vem agora, vem me abusar agora, nessa idade, vem. E quando tu morrer, tu vai pro colo do cão, desgraçada, onde tu mereces ir e jamais deveria ter saído de lá, do umbral onde vieste. Entendeu? E o pior é que eu esqueci, porque as crianças esquecem, principalmente quando a coisa é muito traumática. Mas quando a gente envelhece e a gente passa por mais traumas, os traumas do passado vêm agora e elas se misturam, elas se viram assim uma coleide, né? Elas se misturam com as do presente. Aí quando a gente lembra-se de todos os traumas do passado, é quando a gente envelhece com novos traumas no presente. Entendeu como é? E para o inferno, para aqueles infelizes que ainda creem nessa porcaria de karma, porque não existe porra de karma alguma. A karma de rabo é um pau. Ok? Karma de rabo é pau. Porque nenhuma criança merece passar por isso. Nenhum animal merece passar por abusos também. E não venha me dizer, esse animal foi ruim no outro mundo, em outras vidas fazia isso. Vai te lascavas, vai pro inferno, vai lavar uma trouxa de roupa. Para de ser imbecil, ô miséria. Para de ser imbecil. Vamos ser imbecil assim na casa de chapéu. Por isso que são todos idiotas. Por isso que o país moralmente não vai para frente. Gringos falando mal das brasileiras. E quem defende sou eu aqui, ó. Ok? Quem defende sou eu. Ok? O velho árabe, que é um gringo, com outros gringos. Um gringo feio. Um bicho feio sarará. Parece um ciclope. Falando mal das brasileiras. E quem foi lá para defender? E o pior, que ele fala coisas horríveis sobre as brasileiras, dizendo que parece um monstro, que são horríveis, são feias, como se aqui fora também não tivesse pessoas feias. Não vou dizer apenas mulheres, porque eu seria apenas, ao falar isso eu seria o quê? Uma misógina. Eu não vou falar isso, vou falar gente feia tem em todos os lugares, não apenas no Brasil. Ok? E quem defende o Brasil nessas horas sou eu. Não vem Maria Brownie, Maria Marronzinha nenhuma para vir defender o Brasil nessas horas. Se algo, elas ficam se jogando a gringos. Brasileiros não prestam e elas pensam que gringos são melhor. Não foi o meu caso, que eu era pequena, não, eu era jovem. E com menos de 18 anos, uma pessoa não sabe tudo da vida. Ok? É quando a gente realmente cresce dos 27, 26 acima, que a gente ainda começa a ter uma noção da realidade do mundo. Antes disso,
Quem tira proveito de uma menina adolescente é um cretino, é um cafajeste. E isso fosse lá atrás, e por isso que eles querem meninas jovens, porque elas não sabem melhor. Por isso que eles não esperam-nas a crescer primeiro. Ok? Os europeus ainda esperam elas crescerem. Tanto é que eles preferem mulheres velhas de 35 acima. 35 acima. Para casar. Eles não querem mulheres jovens, como são os nojentos brasileiros, os nojentos asiáticos, são todos pedos, a maioria. Só querem meninas jovens para destruir a vida, porque sabe que as meninas, e os árabes também, lógico, porque sabe que essas meninas não sabem de nada sobre a vida e são totalmente babacas por serem imaturas, certo? Então eu não me culpo, eu me culparia se eu tivesse já os meus 28, 27 por aí, e já soubesse tudo sobre a vida, já tivesse a internet no tempo, né? E eu visse tivesse visto as placas e os sinais no caminho, tipo, não entra aqui, não anda aqui, não anda na esquerda, não anda embaixo, vira aqui, sobe ali. Entendeu? Eu não tive esses sinais para me mostrar onde seguir. Senão eu teria seguido. Ok? Mesmo assim, eu não vim para fuleirar aqui fora, para ficar de baderna, de clubbing, tomar drogas e bebidas e fazer um espetáculo de mim mesma e da minha família. E no meu país eu não fiz isto. Fui uma pessoa guerreira, batalhadora, criei uma família, etc. Ok? Não didn't play the fool, ou seja, eu não brinquei de palhaça. Então é isso, né? Pare de ser safados, deixa de tua frescura aí e vão se preocupar com as coisas que realmente têm dimensão, as coisas que realmente importam e têm impacto na vida das pessoas e traumas, e não a merda aí de nome, o apelido, qualquer coisa, hein? Porque chamam uma menina de branquela, lesma branca, vela branca, fantasma, uma criancinha de 8 anos é o quê? Né? Matar um menininho de 1 aninho, porque é branco, pode. Pode, né? Agora, chamar o outro disso e aquilo, não pode. Ai, tomar no rabo, rapaz. Ai, se lascar todos vocês. Porra.